Boa noite, pessoal. Bem-vindo à 37ª CIPAT da ETEC José Rocha Mendes, do curso de Segurança do Trabalho. Vou falar um pouco sobre o nosso palestrante. O nome do nosso palestrante é Felipe Mônaco, tem 29 anos. Ele é formado em Técnico de Segurança do Trabalho desde 2012 e tem graduação em Engenharia Ambiental. O Felipe tem mais de 9 anos de experiência em diversos segmentos: construção civil, área hospitalar, indústria automobilística, usina termoelétricas e indústria têxtil. Ele trabalha na empresa Cores Correntes há mais de 4 anos. É o atual responsável pela área de segurança do trabalho, como supervisor. Nosso palestrante vai falar sobre o que fazer em caso de incêndio em residencial e predial. Boa palestra para vocês. Olá a todos, eu me chamo Felipe Noronha Mônaco. Creio que o grupo já fez a minha apresentação. Eu fui convidado aqui hoje a participar da 37ª CIPAT da ETEC José Rocha Mendes. E hoje o nosso assunto é: o que fazer em casos de incêndio residencial e predial? Pois geralmente, quando falamos sobre incêndio, remetemos somente em nosso ambiente laboral ou até mesmo dentro de grandes indústrias, e deixamos de lado todos aqueles cuidados que também deveríamos ter em nossos lares. Vamos falar aqui sobre a nossa agenda. Então, nós temos aqui a nossa introdução. Vamos falar sobre um pouquinho a diferença de fogo e incêndio. Vamos falar sobre tipos de extintores, causas de incêndios domésticos, como vazamentos de gás, eletricidade, incêndios na cozinha, dispositivos de combate a incêndio que devem ter em nossos condomínios, em nossas residências, algumas regras de ouro, algumas orientações básicas para que possamos ter cuidado no nosso dia a dia. Por fim, vou deixar aqui o meu contato e eu creio também que no final o grupo deve finalizar com uma dinâmica com todos. Bom, vamos lá. Eu queria aqui iniciar trazendo uma notícia. O Corpo de Bombeiros registra anualmente milhares de chamados contra incêndio em residências, casas e apartamentos no Brasil. Com base nos registros do Corpo de Bombeiros, os casos de incêndio subiram 60% no estado de São Paulo por conta da pandemia. Conforme os dados, em março de 2019 foram registrados 4.560 ocorrências de incêndios no estado. No mesmo período de 2020, foram 6.089. Nos primeiros 20 dias de abril de 2020, foram registradas 2.589 ocorrências do tipo em São Paulo, contra 2.198 no mesmo período de 2019. Então aqui a gente pode notar que deixou-se de ter aquelas notícias: incêndio na Zona Leste, na Zona Norte, na empresa tal, na empresa daqui, na empresa de lá. Por que aumentaram esses incêndios em lares, em residências, em condomínios? Justamente por conta da pandemia, onde as pessoas começaram a trabalhar por aquele regime de home office, as crianças deixaram de ir para as escolas, as pessoas deixaram de sair, de ter contato social, então fazendo com que esse agravante viesse a aumentar esses números de incêndio em residências. Bom, se estamos falando sobre incêndio, existe diferença entre fogo e incêndio? Existe. Fogo nada mais é do que uma reação química ali de luz e calor. E incêndio, o que é o incêndio? Incêndio seria o fogo já totalmente ali fora de controle, onde haveria a necessidade de ter o corpo de bombeiros atuando. Bom, se estamos falando de incêndio, precisamos conhecer um pouquinho de classes de fogo e precisamos conhecer um pouquinho também sobre extintores. Quais são as classes de fogo que mais
são conhecidas dentro de empresas, indústrias ou até mesmo em condomínios, em apartamentos. Nós temos aqui classe de fogo A, seria papel, madeira e tecido. Classe de fogo B, seriam ali os inflamáveis, como gasolina, óleos e tintas. E classe de fogo C, equipamentos elétricos, painéis elétricos. Bom, cada classe dessa possui ali um extintor mais indicado. Para a classe A, seria o extintor de água, pois ele satura o material e não permite reignição. Para a classe B, o mais indicado seria o de CO2 ou até mesmo pó ABC. O de CO2 não deixa resíduos e não contamina alimentos. E o pó ABC, ele abafa o fogo e interrompe a cadeia da combustão. E ali para a classe C, seria o extintor de CO2 também, pois ele não é condutor de eletricidade e não danifica os equipamentos. Aí se você me perguntar, Felipe, do que são feitos esses extintores de pó ABC, pó BC, de CO2? Bom, a composição do extintor de CO2 é dióxido de carbono. O pó BC é bicarbonato de sódio como seu principal agente e o pó ABC é amônia. Qual que é a diferença? Qual que é o melhor entre o pó BC e o pó ABC? Bom, em relação à capacidade de extinguir o fogo, ambos são eficazes. Mas a grande vantagem é que o pó ABC ele atinge uma classe a mais de fogo. E qual que é a diferença? Qual que seria ali a diferença do extintor de pó para o extintor de CO2? O extintor de pó, ele apaga o fogo por um método de abafamento, interrompendo ali o processo de combustão. E o extintor de CO2, ele não é condutor de eletricidade. Bom, seguindo aqui, agora nós vamos falar ali sobre as causas de incêndio. Quais são as principais causas? Nós temos aqui vazamento de gás. Esse é o que merece mais a atenção. Em muitas cozinhas domésticas, o botijão não é instalado corretamente ou já apresenta avarias e as tubulações sempre apresentam danos nas válvulas. Então, muitas das vezes, quais são as falhas que as pessoas cometem? Botijão de gás dentro de casa, botijão de gás danificado, amassado, botijão de gás com essa mangueira inadequada. Então, nós temos ali algumas dicas de prevenção. As mangueiras em registros de gás devem possuir validade e devem ser trocadas periodicamente. Qual que é a validade? Geralmente, recomendam-se que essas válvulas sejam trocadas e essa mangueira também seja trocada a cada 5 anos. Recomenda-se também que essa mangueira seja aquela de aço inox. Se detectar vazamento de gás, devemos sempre ali abrir as janelas para arejar o local. E todas as vezes que formos sair, principalmente para as pessoas que moram em prédios que possuem aquele gás encanado, que é aquela tubulação compartilhada entre todos os andares, sempre fechar essa válvulazinha amarela que tem na ponta dessa mangueira. E dando sequência, o próximo ponto seria incêndios relacionados a curtos-circuitos. Bom, os curtos-circuitos são um dos principais motivadores de incêndios. Os curtos podem ser motivados por instalações mal feitas, sem conhecimento técnico, sobrecarga, que é aquela utilização de adaptadores de tomadas como Benjamin ou T, e fiação antiga. Então, muitas das vezes, quem é o brasileiro que nunca utilizou um adaptador ou aquele Benjamin, aquele T, para estar ligando um eletrodoméstico, mais o carregador de celular, enfim. Quais são as dicas de prevenção para evitarmos esses tipos de incêndios? Não utilizar apenas uma única tomada para diversos adaptadores, desligar equipamentos eletrodomésticos da tomada quando ficar muitos dias fora, e não carregar aparelhos eletrônicos como celular, tablet e ou notebook
sob móveis estofados. E aí, aqui na sequência, eu vou passar um videozinho para que vocês possam ver quanto tempo levou para que todo esse ambiente aqui, essa sala, pudesse ser tomada. Reparem que ao fundo ali da imagem nós temos uma árvore de Natal com pisca-pisca, nós temos sofás ali também, nós temos um móvelzinho de madeira, nós temos um bicho de pelúcia, um abajur ligado. Então, tudo isso que pudesse favorecer para que tenha uma tomada de um princípio de incêndio muito rápida. Reparem só em quantos segundos esse ambiente foi totalmente tomado. Bom, pessoal, nós pudemos ver aí que em apenas 47 segundos toda essa sala foi tomada. E tenho certeza absoluta que nada ali pudesse ter sido resgatado, nada do que foi queimado ali foi reaproveitado. Então, por que isso possivelmente aconteceu? Talvez porque ali atrás, aquela árvore de Natal estivesse ligado numa tomada juntamente com outras adaptadores, talvez porque a fiação fosse antiga, talvez porque a fiação estivesse com fios desencapados, mas enfim. Dando sequência aqui agora, nós vamos falar sobre óleos quentes e o que devemos ter de cuidados quando falamos sobre cozinhas. Os princípios de incêndio com panelas são bastante comuns. Uma panela com óleo quente pode representar vários perigos na cozinha, todos envolvendo queimaduras. Dicas de prevenção de incêndios. Se estiver cozinhando, não saia da cozinha. Nunca deixe inflamáveis próximo a fogões. Nunca use água para tentar conter o fogo, pois o choque térmico pode ocasionar uma explosão. Então, o que nós devemos ter em mente quando falamos sobre esse tipo de situações? Muitas das vezes é desesperador, muitas das vezes nós vemos ali domésticas, donas de casa, cozinhando e em um determinado momento, por conta ali de uma gordura em alta temperatura, respingar no fogão, próximo à boca do fogão, fazendo com que suba essa labareda de fogo. Então, se porventura isso ocorrer, a primeira coisa que ela deve tentar fazer de maneira calma é desligar a boca do fogão. Se possível for também, pegar um pano bem umedecido e cobrir a panela, porque aí dessa maneira ela vai estar abafando, evitando com que essa labareda se torne um princípio de incêndio, se torne até mesmo um incêndio de grandes proporções. Então, no vídeo a seguir que eu vou mostrar aqui para vocês, tem justamente essas técnicas do que a pessoa ela pode fazer e do que ela não deve fazer em hipótese alguma. Bom, aqui nós temos a panela já com a labareda de fogo subindo. A pessoa foi, desligou a boca do fogão e com um pano úmido, no método de abafamento, resolveu o problema. E aqui na sequência, jogando água sobre aquela panela, fazendo com que essa labareda de fogo subisse ainda mais, causando esse choque térmico, e aí também esse ambiente, essa cozinha, pudesse vir a ser tomada por um princípio de incêndio de maneira muito fácil.
Bom, quando a gente fala do que nós devemos ter em mente sobre cuidados, prevenção, em locais residenciais, nós temos os mesmos dispositivos que deveríamos ter ali no nosso local de trabalho, até mesmo em indústrias, empresas. Quais são esses dispositivos obrigatórios contra incêndio? Redes de hidrantes, isso deve ter. Extintores devem ter também. Geralmente, em todos os andares de apartamentos, você vai encontrar um hidrante como esse, com um abrigo de mangueiras e esses dispositivos para que possam ser utilizados. Extintores também. Geralmente, você vai encontrar ali um extintor de pó e um extintor de água. AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, onde o Corpo de Bombeiros sempre faz a visita anualmente ou a cada 2 anos para fazer a renovação. E ali naquela visita dele, na vistoria, ele pode estar autuando, pedindo para ter alguns pontos de melhoria, ou até mesmo somente estar revalidando. Bom, os alarmes devem ter também. Esses alarmes são interligados a uma central que fica na portaria, ou até mesmo diretamente no Corpo de Bombeiros, para que se houver um incêndio, você possa disparar através dessas caixinhas que se encontram em cada andar também. Saídas de emergência. A sinalização de saída de emergência é de extrema importância e é lei. Precisa ser adotada por todos os estabelecimentos. Quando a gente pensa em saída de emergência, nós remetemos àquelas portas corta-fogo. Justamente pelo nome, ela já diz corta-fogo. Então, num sinistro, num incêndio tomado, o que nós devemos fazer sempre é estar saindo de maneira rápida, de maneira segura, e estar sempre fechando essas portas conforme vamos passando, porque dessa maneira a gente retarda que o fogo possa nos alcançar. E aí, atrelado a isso, nós temos as placas de sinalizações. Essas placas devem sinalizar ali qual que é a rota mais próxima, mais segura, para que nós possamos sair daquele local em segurança. E para finalizar todo o conteúdo, nós temos algumas regrinhas de ouro aqui. Essa primeira regra, ela vale tanto dentro do nosso local de trabalho, quando a gente tem ali um incêndio, um princípio de incêndio, um simulado de evacuação, onde os brigadistas vão estar atuando, evacuando o setor. Qual que é a primeira regra? Ter noção, ter em mente de que a sua vida vale mais que qualquer objeto. Mas eu tenho um celular que custa 4 mil reais. Poxa, mas o que vale mais, 4 mil reais ou a sua vida? Então, se porventura você estiver no seu condomínio e disparar o alarme, você deve parar tudo o que você estiver fazendo e seguir as regras. Sair de onde é que você está, ir por um ponto seguro e aguardar orientações. Nós nunca devemos, durante um simulado de evacuação, durante uma evacuação de um sinistro, voltar para trás. Se você estiver em um edifício, nunca utilizar elevadores. Desça sempre pelas escadas. Um dos procedimentos contra incêndio recomendado é desligar a energia elétrica. Ou seja, se você estiver num elevador, você corre sérios riscos de acabar ficando preso. Então, por mais que você esteja lá no 5º, no 8º, no 10º, no 15º andar, devemos sempre descer pelas escadas. Seguir as placas de saída de emergência até a saída mais próxima. Se estiver em casa e for possível, desligue os aparelhos elétricos da tomada e vá para fora de casa, numa distância segura. Saia do prédio e junte-se aos demais em uma área apropriada. Caso o local esteja tomado por fumaça, procure andar rastejando ou que esteja de uma maneira abaixada para a saída, porque a fumaça ela tende sempre a subir, então de uma maneira mais segura você vai conseguir respirar um pouco melhor. Se possível for, pegar um pano também, umedecê-lo e utilizá-lo de maneira improvisada como se fosse uma máscara. E não retornar ao local, antes que seja realizada a inspeção completa do prédio e feitas as devidas liberações ali, pelo Corpo de Bombeiros, pela equipe de brigada que você tenha no seu condomínio, no seu local de trabalho,
Então, são regras que muitas das vezes as pessoas não levam em consideração, mas que são super importantes e essenciais para que tenhamos ali condições seguras. Bom, pessoal, finalizando aqui, eu deixo aqui o meu contato, tá? Tem ali o link do meu LinkedIn, fico à disposição de todos. E eu creio que agora, no final, o grupo tem uma dinâmica para passar para todos vocês. Eu agradeço a oportunidade, para mim foi uma honra estar participando, compartilhando um pouco de assunto, trazendo um pouco sobre vivência nesse tema. Garanto para vocês que o curso de segurança do trabalho é muito edificante para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. Então, uma dica que eu deixo aqui para todos: não desistam, concluam o curso de vocês e boa sorte. Apliquem tudo o que vocês estão aprendendo, tanto no dia a dia quanto no seu local de trabalho. Ok? Muitíssimo obrigado a todos.